Boa tarde, a galera que tá entrando aí. Tô chamando aqui a minha colega pra gente começar já o debate então sobre esse tema que acomete tantas pessoas atualmente, principalmente nesse período de quarentena que a gente tá vivendo agora. Daqui a pouquinho ela deve estar entrando aí já pra conversar com a gente. Vou procurar aqui. Boa tarde, boa tarde. Enviei aqui o convite. Minhas colegas aí da PFN. Bom, enquanto minha colega Vanusa não aparece. Aí, agora sim. Vai dar certo. Vamos contextualizando aqui. Quando a gente fala sobre ansiedade, eu acredito que o primeiro tópico mais importante é a gente entender que alguma... Oi? Oi? Sou muito mal de comunicação, tô confusa, muita gente, muito jeito Mas deu da certo mesma aí? Tá me galera. ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo bem? Vou Sim. iluminar agora. Se iluminou, perfeito. Me iluminei. Ai, meu Deus, tô caindo aqui. É que eu fui descer lá embaixo pra buscar um café, pra fazer homenagem pra você. Ah, para fazer Ó, uma café, homenagem para mim, o meu inclusive tá aqui também. Já estou com ele. café, café. É, o seu Cheers. parece um pouco maior, cheers. É, o meu foi feito de manhã, já tá gelado, gente. Então vamos lá, como Que eu ia começando aqui, eu acho interessante nessa parte introdutória a gente falar que o primeiro grande passo para a gente começar a discutir e a lidar com a ansiedade é reconhecer que ela existe e que não há uma cura para a ansiedade, porque a ansiedade não necessariamente sempre será uma doença, né? Ela existe em alguma proporção dentro de todo mundo. E quando a gente vai falar sobre ansiedade, a gente já enfrenta de cara aí alguns desafios primários, que são o quê? Quando a gente fala que para a pessoa começar a lidar com ansiedade, primeiro ela precisa reconhecer a ansiedade, pode parecer que é algo simples como eu conheço os sintomas porque eu vi aqui no Google, eu sei que eu estou com esses sintomas, logo tenho ansiedade. Isso é muito legal para quem consegue fazer isso. Mas a verdade é que existem muitas pessoas que ainda têm resquícios de crenças e de valores que impedem esse tipo de interpretação mais lógica, né? De eu tenho esses sintomas, logo eu tenho ansiedade. Que é o quê? As pessoas que não querem admitir que a ansiedade ela pode ser prejudicial ou que elas possam ter ansiedade, porque isso, de certa forma, atinge ali um senso de fragilidade, de, pô, então eu sou vulnerável, então eu tenho isso. Então, quais são os mecanismos de defesa que a gente imediatamente ativa? Os que refletem ideias como, isso é frescura, isso não tem tanta relevância, isso não precisa ser tratado, isso não é tão... Para que eu não me sinta tão frágil, para que eu não me sinta tão vulnerável, então eu crio esses mecanismos de defesa que dificultam a gente começar a lidar com a ansiedade, porque o primeiro e mais relevante passo é justamente reconhecer que ela existe e que ela precisa ser observada e que ela precisa ser olhada. Exatamente. E uma coisa muito interessante que eu reparo é que as pessoas colocam a ansiedade como um grande vilão, né? Mas não. Para mim, no meu ponto de vista, ela é um acessório para medir a minha qualidade.
né? Como eu estou? Se eu não estou me sentindo ansioso para fazer um evento, para fazer uma atividade, eu não estou buscando um padrão de melhoria. Mas aí a diferença quando isso vira uma patologia por eu não saber lidar com sintomas fisiológicos que acontecem. E aí é uma coisa que dentro da PNL a gente trata muito bem, que é diferenciar o comportamento da identidade. Então, muitas vezes você tem acesso de ansiedade, você pode até desenvolver uma patologia, mas a partir do momento que você tirar da sua identidade, eu sou ansioso, eu sou ansiosa, né? Essa coisa ela pode diminuir. E você consegue identificar que isso é um dos nossos mecanismos mais interessantes. É como se fosse um projétil dentro do nosso cérebro porque antigamente os nossos ancestrais, se eles não tivessem ansiedade, se eles não tivessem essas reações fisiológicas, eles iam morrer. Porque ia vir um animalzinho, ia vir um bonitinho leão, e ele não ia correr, ele não ia fazer nada, ele ia ficar ali parado. Ai, tá tudo bem, na verdade, eu não preciso correr, não preciso ter pressa. Então, assim, a questão é que ao longo do tempo isso foi transformado em uma patologia. Mas essa coisa de não aceitar, que você falou assim, não, eu não posso aceitar, não posso, eu não, a questão da fragilidade da ansiedade, não posso ter ansiedade. Amigo, todo mundo tem ansiedade em um certo grau, em um certo nível. Mas aí, por exemplo, a gente pode trocar, que é a minha parte predileta, o vocabulário, né? Você trocar. Neste momento eu estou ansioso porque eu estou eu acho bem estranho usar essa palavra em inglês e em português, e você sabe muito bem, porque ela não soa muito bem. Porque em inglês faz muito sentido eu falar I'm excited, eu estou excitado, e em português fica estranho. Então eu vou trocar por animado, né? Então assim, eu estou animado. Então acho que esse é o fator número um, você saber identificar que isso é um fator bom, como o Brian falou, acolher, tipo, você é bem-vindo aqui, e a partir daí, o que você está querendo me mostrar? Eu preciso correr para quê? Imagina só que você está atrasado ali, precisa buscar o seu café, mas aí você vai na paz de Jesus. Tranquilo. Então, não, a ansiedade, ela serve um benefício. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje. Brian não me apresentou, mas eu sou Vanusa. Tudo bom com vocês? Eu Eu agora estou presumi que todo falando. mundo já te conhecia, né? Porque você já vem falando sobre isso há tanto tempo, né? As pessoas já veem o seu rosto, já associam com a tua marca, né? Então eu achei que dispensava apresentações, mas Sim, mas vou falar aqui pra quem, ó, tem uma pessoa que Carla não conhece a Carla, Tamis e também. Oi, será que a Tamis é minha amiga, gente? Não sei. Enfim. Eu sou Vanusa, eu sou uma pessoa curiosa de natureza, gosto de questionar as coisas, indagar sobre os mistérios da vida. E tô sempre aqui. É um aí não disse? sustinho, tá vendo? Uma pessoa me conhece, e o Pedro. O Pedro tava aqui me conhece também. E semana passada a gente estava fazendo, eu aqui em Dinelli estava fazendo, semana passada, retrasada, uma série de conscientização de emoções e sentimentos relacionados ao que está acontecendo agora no mundo. Então, ao invés de a gente esconder em casa e, sei lá, só maratonar e comer japonês. Tá comendo japonês ultimamente? Não tô vendo. Não Tá muito, parecendo né? Já pedi, não tá fazendo entrega e tal, já vou aproveitar esse até merchan aqui. faz, mas não faz aí na sua casa, porque aqui eles cobram R$ 15 pra fazer entrega aqui. Deus me Sério? livre, Deus me livre. Até R$ 15. É aqui do lado, cara. Eu tô no centro agora, eu nem tô mais no Pochipó, mas enfim. Então, essa semana aí foi para conscientização do que a gente pode realmente fazer com essas emoções, com esses sentimentos. Porque eu percebi que uma coisa me atrapalhava muito, uma coisa que me atrapalhava muito era não saber, não entender que isso são coisas fisiológicas e que você pode mudar. Antes de eu aprender tudo que eu sei sobre o desenvolvimento humano, né? Nós somos colegas, somos trainers em programação neurolinguística, fizemos essa formação em conjunto. Lá no Espírito Santo, gente, foi muito legal. Foi ótimo. Oi, Tomás. Tomás é o melhor hipnólogo do Brasil, especialista em persuasão. Ele é, ó, muito bom. Galera, vai lá passear no perfil dele. Então, antes disso, eu achava que era, tipo assim, tinha aquela galera que falava assim, ai, porque não sei, eu nasci assim, eu tenho isso e tal. Eu falava, cara,
Com licença, gente, vocês não me conhecem, mas assim, eu falo palavrão. Sinto muito, tá? Eu evito falar quando tem criança. Tipo assim, é um problema, porque eu tô dando aula na universidade e tem uma criança e eu falo, eu tenho que pensar agora, entendeu? Mas enfim, falo, caralho, que bosta, não é possível que a vida seja assim. Tipo assim, eu nasci com esse trem, eu vou morrer assim. Síndrome da Porque Gabriela, né? não parece, mas eu tinha crises de ansiedade, eu não dormia, eu já fiquei sem dormir mais de 7 dias. Mais de 7 dias. Eu não dormia, eu não comia, que eu não eu, na verdade eu tenho um negócio aqui para você que quer, eu não sinto fome. Assim, aí quando passava uns 2, 3 dias sem comer, que dava aquela coisa no estômago, assim, aquele monstro do pântano, assim, aquela coisa, aí eu lembrava que tinha que comer. E aí eu fui descobrir que isso era um padrão de ansiedade comportamental. E aí eu fui falar, cara, como é que eu resolvo isso, né? Porque eu não tinha dinheiro para ir no psiquiatra. Na verdade, eu tenho medo, tá? Eu tenho medo de ir no psiquiatra porque sei lá se ele vai querer me internar. No psicólogo também nunca fiz. A única coisa que eu já fiz foi aquele negócio lá que a Adriana tava fazendo lá na nossa formação de trainer. Não É, quis e saber, não. Eu a gente diz que a vergonha, né, que algumas pessoas sentem de sair de um consultório de psiquiatria ou de psicologia é proporcional à vergonha que alguns sentem de sair do motel, né? Você encontra um colega na porta, ele olha pra tua cara e diz, o que que você tava fazendo aí? Você tá com algum problema, alguma coisa, né? O que que você tá, né? Por que que você tava aí dentro, né? Alguma coisa assim. distúrbio, né? Mas enfim, e eu, como eu já iniciei falando, eu sempre fui muito curiosa, então eu fui pesquisar. Só que na minha época não tinha Google, gente. Não tinha essa coisa moderna de você pegar o celular aqui e toma o Google, entendeu? A gente tinha que pesquisar em várias outras coisas. Tipo, eu sou da época da Barça, gente. Mas você sabe o que é Barça? Eu Agora eu estudava na sei. Barça. Com certeza deve ter uma Barça aí na sua casa, que sua mãe é a cara de que gosta de uma Barça, certeza. Enfim, e aí eu fui entendendo alguns padrões de comportamento. Eu falei, cara, o que que eu posso fazer para mudar isso? E aí eu fui melhorando esse padrão de ansiedade até o ponto que eu comecei a conseguir dormir de novo. Nossa, foi muito bom, cara. Dormir, você não sabe como que é bom dormir a noite inteira. Porque eu acordava, assim, o dia que eu conseguia dormir, eu acordava, no meio da madrugada era horrível. Mas eu aprendi a conviver. Ai, mas assim, se você tomasse uma medicação, não seria legal? Cara, de verdade, eu acho que sim, mas não é pra mim. É, as Não é pra mim. benzodiazepinas aí existem aos montes, né? Diazepam, entre outros. Eu acho que é muito bom pra quem tem coragem, porque eu acho que precisa de coragem, mas nunca foi o meu. Eu sou mais assim. Agora eu tô mais assumida. Antes eu era meio dentro da caixinha. Eu sou mais natureba e tal, paz e amor, natureza. Sou daquela galera que gosta de tomar um chá. Tô tomando um café hoje em homenagem ao Brian, porque senão eu estaria aqui com uma xícara de chá. Então eu busquei essas outras alternativas, né? Só que uma coisa que me ajudou muito, né, nesse quesito da ansiedade, é trazer isso de uma forma positiva, que é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque a gente vai falar sobre estudos, tempo, quarentena. Então, a melhor forma de você ocupar esse seu padrão, essa coisa toda, é você encontrar alguma coisa de realmente útil para fazer. Uhum. E linkando com o seu público, Brian, que é a galera que estuda, né, que tá passando aí. Brian é muito interessante, porque ele vira pra mim e fala assim, mas o que é exatamente que eu faço, né? Eu tenho essa aura que as pessoas olham pra mim como se fosse o guru do, sei lá, o guru da profissão. Vamos, o que eu poderia fazer aqui nessa coisa? Então, aí eu vou lá e dou uma ideia. Vamos, o que eu poderia fazer? Aí eu olho pra pessoa, igual a Kelly. Kelly Kathleen é a irmã de Brian Joestar, que é essa pessoa que tá aí. E Kelly Kathleen, ela fala toda bonitinha, parece a Barbie Girl, um bonequinho. E um dia eu olhei pra ela e falei assim, Mina, tu tem que ser uma youtuber do direito. O dia que você for youtuber do direito, você vai ter um negócio bom. Aí, Brian, um dia também invocado por essa coisa, mas eu sou o quê mesmo? Eu falei, meu filho, tu é estudante, líder dos estudantes, vai fazer revolução com os estudantes, eles vão te eleger alguma coisa como presidente e vai dar tudo certo. Não foi o que eu falei. Foi. Esse dia tu tava lá dando um discurso lá, não sei na onde, dos estudantes lá, que eu vi. Eu tô por dentro de tudo. Então, Brian, como que a gente pode falar pra essa galera que tá estudando e tá ansioso? Primeiro, você acabou de passar na primeira fase da OAB, né?
orgulho. Obrigada. Parabéns. Você sabe que Parabéns. o orgulho, ele não tem um reflexo tão interessante quanto a alegria, né? Mas eu vou tratar como elogio, tá? Da mesma forma. Nem aí pra quem falou isso, eu sei que foi. Tô nem aí, eu posso sentir orgulho se eu quiser. E meu orgulho vem acompanhado com alegria também. Eu sou rebelde. Eu descobri que eu sou rebelde da linguística, então tá ótimo. Tá Mas certo. é E verdade. o orgulho é justificado, porque muita coisa que eu fiz depois dos cursos de programação linguística foi inspirando não só no que a gente aprendeu na sala de aula, mas em coisas que eu vi você pessoalmente fazendo, né? Então, tem uma série de influências aí que me ajudou de várias formas. Exatamente. Vamos voltar. O que eu fiz exatamente, assim, para eu saber reproduzir? Vou modelar a modelagem agora. Então, a gente pode falar sobre isso numa próxima live, porque são muitas coisas. Então, a gente provavelmente vai ter muito conteúdo aí para mais uma meia hora falando sobre coisas que eu aprendi com a Vanusa. Que coisa, né? Mas então, observando esse seu ponto do orgulho, eu acho bem interessante, realmente, sim. Quando a gente faz alguma coisa por uma pessoa, é legal a gente sentir alegria. Mas eu, por exemplo, não me sinto. Não foi dependendo do que eu falei para você ou do que você fez comigo que você passou na prova da OAB. Então, eu posso sentir orgulho por você, não pela minha participação no que você fez, entende? Que eu acho que quando a nossa pessoa lá quis dizer isso, ela quis dizer isso, tipo, eu participei, mas eu não me sinto orgulhoso. Eu não te ajudei a estudar em nada, pelo contrário, quando a gente estava lá no trainer, eu ficava, não, vamos fazer técnica, vamos fazer isso, vamos fazer isso aqui, vamos limpar aqui as emotions, vamos organizar o negócio. Não te ajudei a estudar, lembrei que tinha um TCC para entregar, lembrei que tinha um negócio que você não tinha. Então, assim, não colaborei, então eu posso sentir meu orgulho. Então, teve uma pessoa que Limpar falou. as emotions, né, já ajuda de alguma forma, né? Já cheguei clean, já cheguei bem limpo, né, no dia da prova, sem tanta ansiedade, né? Tava num nível controlável, num nível tranquilo, num nível gostoso. Então, com certeza já ajudou aí direto ou indiretamente. Então, a gente tem aqui já a Pode nossa falar. primeira pergunta, que é como controlar a ansiedade. Então, quando você percebe que a ansiedade ela chegou num estágio absurdo que te incomoda, que te atrapalha de alguma forma, o ideal, o que a maioria dos especialistas vai dizer que você precisa fazer é desviar o foco da atenção, né? Isso aí a gente já deve ter ouvido em vários lugares. É claro que o ambiente ideal, quando você está em um lugar que é possível que você, naquele momento que você se sente ansioso, que você percebe os sintomas e tem essa consciência, o que é aquele primeiro passo que a gente falou, que é extremamente importante, não tem como passar daí sem reconhecer, estou tendo uma crise ou estou com sintomas e eu gostaria de fazer algo sobre isso. Quando você tem essa consciência, que já é algo que precisa ser parabenizado, você ou se tiver à sua disposição no momento alguma coisa que você goste de fazer, por exemplo, eu já tive sensações de ansiedade que eu gostaria de controlar e no momento eu tinha próximo de mim algo que eu gosto muito de fazer, que é tocar teclado, tocar piano. Então, o que eu fiz naquele momento? Eu fui até o teclado e toquei alguma coisa. Então, você pode, se tiver disponível naquele momento, fazer algo que você gosta. Mas se você não estiver perto de nada, vamos supor que você está numa sala de aula, em algum lugar que você não tem acesso a nada que você gosta e você nem consegue raciocinar muito sobre coisas que você gosta porque você está justamente com esses sintomas da ansiedade, o ideal é você tomar consciência da tua respiração e começar um processo que a gente chama de mindfulness, né, que é muito popular. Se você colocar atenção plena ou mindfulness no Google, ele já vai te dar uma série de informações que te ajudam aí num primeiro momento a começar a reduzir essa velocidade, essa agitação que pode ser um dos indícios de ansiedade. E aí, a partir dessa redução da tua frequência, você começa a ter voltar a ter controle de si para poder direcionar o teu pensamento para alguma coisa que não seja o foco da ansiedade naquele momento. É muito fácil eu dizer, pense em outra coisa, né? Agora, quando a gente está tendo a crise, para quem nunca teve uma crise de ansiedade ou é uma realidade muito distante, isso é bem parecido com quando você começa a hiperventilar. Quando a pessoa tem um ataque de pânico, a sensação é quando você
você pode imitar essa sensação forçando a tua respiração, tendo uma respiração bem forte. Ou seja, você abre a boca e puxa o máximo de ar que você conseguir repetidas vezes. E depois de alguns segundos fazendo isso, você percebe que você começa a sentir mais frio, suas extremidades começam a formigar, a tua visão periférica começa a diminuir e você começa a ter os sintomas de um ataque de pânico. Agora, você forçou isso. Imagina a pessoa que é acometida disso aleatoriamente. Tipo, tá tranquila ali, do nada começa... Isso acontece. Isso acontece muito. Então, a primeira orientação básica que eu pessoalmente costumo dar é justamente tomar consciência da respiração e começar a controlar o próprio ritmo pela respiração. Ou seja, diminuir, procurar forçar a tua respiração para que ela fique num ritmo em que ela seja mais profunda e um ritmo mais lento. Bem legal. Eu quero só fazer uma adição para quem não consegue ainda se colocar num cenário de hiperventilação. É só imaginar a seguinte cena. Imagina que você está correndo uma maratona de 2 quilômetros, aí chega no final da maratona, você tem que subir o morro, correndo. Se você conseguir atravessar isso aí, você vai estar literalmente morrendo. Entende? Então é mais ou menos essa sensação que a pessoa tem. Só que tem um porém, assim, que eu acho bem interessante a gente colocar, que é uma coisa que pegava comigo. Quando eu iniciei minhas jornadas de desenvolvimento humano, eu tinha muita dificuldade de sentar, respirar, aquela coisa de calma, mindfulness. E eu falava, meu, que saco, como que... Eu não consigo, eu absolutamente não consigo. Hoje em dia eu até consigo. Mas para eu conseguir chegar nesse estágio, eu precisei passar por um processo que chama meditação ativa. Que é você ir com o fluxo do que está acontecendo com você. Então, pessoas, por exemplo, que têm um padrão de comportamento mais rápidas, como eu falo rápido, eu me movimento rápido, para mim é tudo muito rápido. Então, às vezes, para eu parar, sentar, executar as coisas com calma, é muito complexo. E numa crise de ansiedade, não tinha como mesmo, de verdade. Eu tentei muitas vezes. Então, o que eu fazia e que eu aprendi lá nas minhas pesquisas, que nessa época já era mais moderna, já tinha passado da Barça já, é você acompanhar o fluxo do seu pensamento. Se o seu pensamento está muito rápido, se você está tendo essa sensação, fazer algo com o seu corpo que gere esse movimento que o seu corpo precisa liberar, porque todo padrão de ansiedade ele também carrega muita energia estagnada ali. Então, movimentar isso, essa coisa da respiração. Quando você respira, você traz o que a gente diz. Acho que você já vai estar mais educado agora nos meus vocabulários naturebas. A gente traz o prana, que é a energia vital. O ar em si, ele contém energia vital. Então, tem pessoas que ficam aí sem comer um monte de dia só se alimentando de ar. Não sou uma pessoa dessas. Nem eu. Mas você também. Você não somos. Você pode movimentar mesmo. Se você tá nervoso, se você tá estressado, chacoalha. Se você tá com vontade de pegar um negócio, de E tacar preferência, na parede? um travesseiro na parede para você não precisar reformar a casa depois. Taca esse travesseiro, você quer socar um travesseiro porque você precisa liberar aquele padrão de comportamento que tá preso ali. Se você fizer isso, depois você vai conseguir respirar, porque o seu corpo vai estar cansado. Ele não vai conseguir sustentar esse padrão por muito tempo. É igual eu dei o exemplo tipo, de você correr uma maratona por 2 quilômetros e no final disso você ainda tem que subir o morro. Naquele momento você vai sentar e vai conseguir respirar direito. Então, temos esses dois padrões, porque Brian tem um comportamento mais calmo, tem um padrão de movimento mais... Eu não queria falar devagar, rápido, mas eu vou ter que usar a única palavra que vem. Tem um padrão de movimento mais devagar, é mais ponderado. Gente, se vocês observarem essa pessoa comer, é meu objetivo de vida. Para quem não sabe, a gente ficou aí 18 dias num lugar fazendo um curso lá, que foi o trainer e outras coisas. E aí eu queria sentar só do lado dele, porque eu queria comer com a mesma vagareza que ele come, tranquilo. Então, assim, para ele fazer o mindfulness é mais fácil do que para mim. Para mim, eu preciso fazer um negócio chacoalhado e depois eu consigo fazer o mindfulness. Mas é uma excelente forma. E a respiração,
é a primeira coisa que a gente realmente pode controlar. E eu tenho uma técnica de respiração que, inclusive, vocês já postaram aqui no perfil de vocês, neurolinguistas. Depois dá para você encaminhar ali no perfilzinho, que fica bem legal, que é a técnica dobrada. Então, tipo, você inspira por 4 segundos, aí você dá uma pausa de 5 segundos, e aí você solta o ar por 7 segundos. E aí você faz isso de 3 a 4 vezes, você já vai acalmar o seu sistema nervoso. Porque a nossa respiração e a nossa mente, elas têm uma ligação direta. Então, se você quer observar como está a velocidade da sua respiração, é só você observar a velocidade dos seus pensamentos. E aí, se você diminui esse ciclo de respiração, dando pausas mais longas, os seus pensamentos tendem a diminuir, a cair, né? Em termos de quantidade de pensamento. Você conseguindo diminuir essa quantidade de pensamentos, você consegue acalmar um padrão de ansiedade. E para quem tem assim muita dificuldade, que depois que a ansiedade ela passa de um certo padrão, ela vira o pânico, né? Que é aquela síndrome do pânico. Eu conheci uma pessoa com síndrome do pânico, ela foi aluna de PNL, e é uma das histórias mais lindas assim que eu já vi na vida, porque os ataques de pânico que ela tinha era justamente pensar em voar no aviãozinho assim. Então ela tinha, além da fobia, ela tinha uma síndrome do pânico mesmo. E aí nas aulas a gente fez um processo de padrão de fobia, né, com ela. E aí eu fiz um acompanhamento mais perto, porque ela queria ir ao Master em Programação Neurolinguística. E para ela ir ao Master, ela tinha que voar. E ela ia sair de Campo Grande e iria ao Espírito Santo, porque ela ia mudar. E o pior de tudo é que ela tinha acabado de se mudar para Campo Grande. Ela morava aqui em Cuiabá e ela não tinha nem a possibilidade de ir com alguma das outras alunas que eram amigas, porque ela ia sair de Campo Grande. E aí, nesse período, eu fiz um acompanhamento com ela para trabalhar justamente o pânico, como a gente organizar essa ansiedade, para ela dormir. E assim, foi um maior sucesso quando ela conseguiu chegar lá. E uma das dicas que eu dei para ela é realmente fazer essa respiração. Controlar, né? O segredo da nossa vida está na nossa respiração. E uma coisa muito interessante que eu descobri, por que eu tinha um padrão de ansiedade tão alto, tão alto, desesperador de alto, de realmente não conseguir dormir, é porque eu não respirava bem. Eu respirava pela boca. Eu já fiz 2 cirurgias no nariz para tirar aqueles negócio que fica aqui, que chama Eu também fiz corneto, 2. irritação. E Adenoide, a outra, desvio de septo, né? Tem tudo. e a outra eu fiz com desvio de septo. Então eu tinha o nariz muito preso e eu só respirava pela boca. E a respiração pela boca ela é muito curta. Ela não chega a completar o ciclo integral de respiração. Então, por isso que eu tinha um padrão de muita ansiedade. Foi instantâneo. A partir do momento que eu não consegui resolver só com a cirurgia, eu comecei a fazer exercício de respiração e N coisas. Mas aí, a partir do momento que eu consegui organizar o meu padrão de respiração, gente, parece que eu sou outra pessoa. Eu lembro quando eu fiquei mais ou menos uns 7 dias respirando pelo nariz e eu falei assim, eu não acredito que existam guerras no mundo se as pessoas conseguem respirar pelo nariz. Eu era outra pessoa, eu era uma pessoa calma, zen, tranquila. Parecia que eu tinha tomado aqueles negócios, sabe? Aqueles remédios pesados. Isso. E como lidar como conciliar essas crises com os estudos e que estamos vivendo atualmente. Muito bom, a Mel Araújo trouxe aqui a gente de volta para o Interessante. nosso assunto. É Como bom, né? lidar, como conciliar tudo isso? Então, nós temos aí várias perguntas aí dentro de uma só, né? Quando a gente começa a falar das crises, né? E aí envolver os estudos, e aí envolver quarentena, a gente precisa entrar em uma série de assuntos. Então, para a gente contextualizar aqui, o que a gente fez até agora foi definir a importância do reconhecimento de que a ansiedade ela precisa ser olhada, que ela tem relevância para a gente começar a tratar ela. E aí, a ansiedade, que pode ser definida como uma preocupação excessiva com o futuro, a gente trouxe uma possibilidade de intervenção que foi através da respiração.
né? Que é o primeiro passo aí que é mais acessível para todo mundo. E aí também tem a possibilidade de, como desvio de foco, se tiver acessível ao momento da crise, você fazer algo que você gosta. Se não tiver acessível, recorre à respiração. Quando a gente fala sobre a crise e os estudos, a gente tem que analisar uma série de fatores. Por quê? Depois que você reconhece que a ansiedade ela existe dentro de você, ela precisa ser observada, ela precisa ser acolhida, você vai perceber que ela vai poder aparecer em determinados contextos, inclusive no contexto dos estudos. Quando você se percebe tendo uma crise de ansiedade durante um estudo, a pior coisa que você pode fazer é ignorar aquilo lá e dizer, não, estou bem, vou continuar estudando. A gente volta no primeiro pilar. A gente não consegue fazer nada. Você não vai conseguir fazer nada antes de reconhecer que está acontecendo alguma coisa que precisa ser observada, que precisa ser tratada, que precisa haver uma intervenção ativa para que você saia daquilo ali. Né? O princípio básico aí de TOTS, de formulação de objetivo, é você saber que você tem um estado atual e que você quer, de alguma forma, atingir alguma outra coisa. Então, para você fazer isso, você precisa adotar um comportamento diferente do que você está adotando. Então, se você está tendo uma crise durante um estudo, a pior coisa que você faz é ignorar e continuar estudando. Porque o rendimento do teu estudo vai cair, a tua sensação a nível fisiológico vai ser horrível e tende a piorar porque você vai entrar num loop de perceber que teu estudo não está rendendo, então teu estudo não está rendendo, você se sente mal, se sentindo mal, você fica mais ansioso e aí teu estudo rende menos e a gente vai girando dentro desse circuito. Quando a gente introduz ainda mais uma situação que é a quarentena, a gente precisa falar que não você envolve aquela situação de solidão e solitude que vai fazer uma diferença absurda na tua neurologia como um todo, e aí com certeza isso vai afetar os estudos de alguma forma, isso pode desencadear mais ansiedade. Então, o que é essa ideia de solidão e solitude? Você tem a pessoa que está sozinha e que não se sente mal estando sozinha, ela não se sente só, ela consegue contemplar as coisas boas que estão acontecendo com ela ali e ver isso de uma forma positiva. A solidão é completamente diferente. A solidão não pressupõe que você esteja sozinho fisicamente. Você pode ter visto, pode estar vendo várias pessoas que têm o celular na mão, que têm acesso a quase todas as pessoas do mundo e se sentem sozinhas. Então, quando a gente fala em quarentena, a gente precisa falar em solidão, não só porque as pessoas estão isoladas fisicamente, mas porque isso é um sintoma que já vem desde antes da quarentena e que está se agravando agora, né? Porque muitas pessoas dizem que redes sociais desenvolvem inabilidades sociais. A pessoa fica tão viciada ali em redes sociais que ela não sabe mais como interagir sem aquilo. E aí, quando você tem a opção de estar ali nas redes sociais e você está ali o dia inteiro, você tem um determinado reflexo disso. Agora, quando você não tem outra opção, quando você acredita que só pode fazer aquilo para descontrair, os sintomas ficam mais graves, né? Que é a situação de muitas pessoas na quarentena. Ah, não tem nada para fazer, vou zapear aqui no Instagram. Então, quando você tem uma sensação de solidão, e aí você recorre aos estudos e é acometido por uma crise de ansiedade, você entra num loop muito pior do que aquele que eu comentei agora há pouco. Então, o ideal, né, o cenário perfeito, seria tratar essas coisas de forma isolada, né? E aí, para a gente falar sobre cada um aqui, nós precisaríamos de horas e horas. Então, o ideal, nesse contexto, é procurar um profissional. A gente está vendo aí vários profissionais, vários institutos que estão disponibilizando serviço online, gratuitamente, para tratar de situações que envolvem mais pontos, né, situações mais complexas como essa, que foi questionada aí pela Mel. Aqui... Só fazer uma adição ao que você falou, que é um exercício muito interessante para você trabalhar quando você está reconhecendo o padrão. Se a gente está querendo levantar a bandeira do é importante finalizar, é importante eu assumir que eu estou sentindo isso, não precisa ser, eu acordei com ansiedade, vou colocar aqui na minha rede social. Não, é para você, tá? Não é para o resto do mundo, não. Tem um post que eu fiz uma vez bem interessante que fala sobre como a gente pode lidar com emoções difíceis. E a primeira coisa é você falar mesmo. Estou me sentindo ansiosa.
Por que que eu estou me sentindo ansiosa? Estou me sentindo ansiosa porque eu estou aqui isolada, não posso conversar com as pessoas. Estou me sentindo ansiosa porque eu estou prestes a prestar o vestibular ou fazer minha prova da OAB, ou seja lá o que for, e eu acho que o meu resultado, estou preocupada com o resultado. Ok. Então, assim, o que eu estou sentindo, por que que eu estou sentindo isso, e o que que eu posso fazer para trocar esse pensamento? Ah, eu estou me sentindo ansiosa porque a minha prova está chegando, mas, mas é uma palavrinha linguística que eu amo de paixão. E ela pode ser usada para o bem, não é só para o mal, como as pessoas colocam aí. Eu estou me sentindo ansiosa, eu estou me sentindo ansiosa por isso e por aquilo, mas eu estou bem. Então, é uma forma de você enganar o seu cérebro, porque como você está vivendo uma situação de tensão e a nossa resposta automática instalada lá pelos nossos ancestrais não vai ser luta, fuga ou congelamento, uma das três respostas. Então, a ansiedade, ela é uma resposta que está completamente ligada à fuga, que é correr, fugir das colinas. Então, literalmente. Então, eu estou bem. Eu estou bem, tá bem no cérebro. Literalmente, eu falo para as pessoas, tem que dar um doido, conversar com o seu próprio cérebro. Não tem ninguém aqui, não preciso correr. Se eu correr, vai vir o monstro do corona e vai me pegar, melhor a gente ficar em casa, tá tudo bem. Então, assumir e falar em voz alta. A partir do momento que você fala em voz alta, você tira aquele pensamento de circulação. É o mesmo conceito de quando a gente tem uma coisa para lembrar. Você tem uma coisa para lembrar e você fica esperando o papel mais próximo para você ir lá e anotar. Então, quando você anota, você já não precisa mais guardar aquela informação na tua cabeça. Aí o tempo passa, você se distrai e aí acaba esquecendo. O sintoma ele passa, ele literalmente você é capaz de fazer o sintoma passar só em assumir que está sentindo aquilo. Então é muito útil aí no seu, fazendo essa complementação que você falou sobre assumir aí a sensação. Uhum. Muitas intervenções têm como base exatamente isso, né? São induzidos estados, porque está num consultório, e aí o profissional ele induz um estado que seria um estado que desencadearia ansiedade em você, para você perceber que você consegue passar por ele e sobreviver, né? Essa consciência de que estou ansioso, mas consegui passar por isso, não vou morrer, é um dos, eu não vou nem dizer remédio, né? Eu não gosto de falar em cura, mas é uma das formas de intervenção mais bem-sucedidas que nós temos atualmente. Por quê? Você ter essa consciência de que você está tendo esse quadro, mas que isso não vai te matar, te ajuda a começar a lidar com isso, né? Parecer doido conversar com isso, mas lidar com isso de uma forma muito mais positiva. E aí, com certeza, imediatamente os reflexos, os sintomas, eles vão diminuir. Então, eu acho muito interessante aqui nessa altura do campeonato a gente diferenciar a ansiedade da angústia. Porque a angústia também eu vou chamar de sensação, a angústia é uma sensação também que está muito comum agora durante a quarentena. E aí, para a gente caminhar aqui para o final, talvez a angústia ela seja tão complexa quanto a ansiedade ou até mais, e talvez até seja um tema para uma live inteira só sobre angústia, mas o importante é a gente falar aqui nesse momento o seguinte: quando você tem uma crise de ansiedade, ou então você tem sintomas, não necessariamente uma crise, você pode desenvolver alguma compulsão, seja ela qual for. Uma que é muito comum é alimentar. Vamos supor então que você está tendo um ataque, né, uma crise de ansiedade, e então uma das tuas válvulas de escape é essa compulsão alimentar. Aí você vai e come absurdamente, quantidades muito superiores àquela que você precisa, e em seguida, quando você termina de comer, você sente culpa. E aí você se angustia. Essa angústia que vem aí junto com a culpa, a forma de intervenção a essa angústia é diferente da forma de intervenção à ansiedade. Então, é muito importante essa consciência de reconhecer em que momento você está, né? Eu estou com sintomas de ansiedade, ou então já aconteceu isso, eu estou me sentindo culpado. Uma das formas mais práticas que a gente tem para a gente definir bem isso, para deixar isso bem claro, eu estou preocupado com o passado ou com o futuro?
Se você está preocupado com o passado, provavelmente você pode estar com um sentimento de culpa, alguma angústia, alguma coisa nesse sentido que remete ao passado. Agora, se tua preocupação excessiva é com o futuro, provavelmente você está tendo aí quadros de ansiedade, né? É uma maneira mais didática que a gente usa para conseguir diferenciar isso, porque a forma de intervenção vai ser diferente. Exatamente. A gente só fazer uma outra adição também que quando a gente estuda neurologia, que é a forma como o nosso cérebro reage, que ao que nos acontece, ao nosso meio e a fisiologia que a gente assume, a linguagem é uma das coisas mais importantes. Porque mesmo antes da gente saber falar, da gente saber escrever, da gente saber ler, ler é uma coisa muito. Eu estava lendo esses dias um livro, né? Livro que chama essa coisa que a gente lê, né? Tem hora que as palavras fogem aqui da minha cabeça. Que chama Mente, Cérebro e Educação. E ele fala que a leitura é uma das coisas mais modernas que existe, que a gente não, que os nossos antepassados não liam. Mas já a linguagem, a forma de se comunicar é muito antiga. Embora eles não soubessem ler, eles sabiam desenhar na caverninha. Eles sabiam fazer sons, eles sabiam identificar o que estava acontecendo pela linguagem. Então, quando a gente está falando de neurologia, que é a forma como o nosso cérebro se comporta diante do que nos acontece, as emoções, sentimentos, dia a dia, é muito importante você usar a sua linguagem. Porque é a única forma de vocês literalmente conversarem. Então, eu costumo dizer que ou você fica neurótico ou você usa a neuro para te ajudar. Tipo isso, entendeu? Você tem que escolher qual que você quer. Então, se você está percebendo esse padrão, identificar se é passado ou se é futuro é uma excelente ideia. Porque, segundo vários especialistas, quando a gente tem essa angústia, essa coisa muito ligada ao passado, são sintomas de depressão. E as pessoas podem, sim, desenvolver patologias de depressão e de ansiedade ao mesmo tempo. Então, identificar isso, de novo a gente bate em tecla, identificar isso é muito importante. E conversar, trazer linguagem para essa sensação, trazer nome, né? O que está acontecendo? Se eu pudesse trocar isso por uma outra coisa, aí a gente traz um exercício muito legal dentro da PNL, que chama submodalidades, que você consegue lidar com isso, que é o que eu faço, modificando a forma como você sente. Então, se você conseguir descrever, eu estou me sentindo angustiado porque eu lembrei que em 2008 eu levei um pé na bunda e aí agora que eu tô aqui sozinha, me deu uma vontade de falar com essa pessoa, mas eu não deveria, sei lá, qualquer motivo. Então, assim, coloca essa cena distante, se ela tiver barulho, diminui o barulho. Se ela estiver muito perto de você, manda ela para longe. Imagina que tem uma bolinha aí que você sopra. Então, são formas de você conseguir também, primeiro, identificar e dois, afastar esse sintoma. Porque ele está aí só a serviço de te fazer entender que tem alguma coisa que não está funcional no seu sistema. Aí, quando você informa que você já está, é igual o programa de vírus no computador. E toca aquele barulhinho irritante, horroroso. Aí faz você fazer toda a checagem. Aí depois que checa, se as configurações de vírus foram atualizadas. É a mesma coisa. Você tem que fazer o mesmo processo. Então, muito bem colocado, Brian. Muito legal. Gente, eu quero pergunta. Alguém faz uma pergunta que eu gosto de responder pergunta. PNL sistêmica. Oi, tudo bom, PNL Olha sistêmica? só, Então, Adoro PNL sistêmica. agora, né, já caminhando para esse finalzinho, seria muito interessante se tivessem mais perguntas mesmo, mas eu gostei muito da sua colocação, Vanusa, porque eu pessoalmente acredito que o pior cenário, né, um dos piores cenários, pelo menos, vamos pegar esse exemplo que você deu, uma angústia de um pé na bunda que você tomou lá em 2014. É justamente o que acontece quando isso não é observado, que é a generalização. Eu acho interessante trazer aqui agora um experimento que aconteceu em 1928, ele é bem antigo, que foi chamado, acho que a tradução tá para o experimento do pequeno Albert, alguma coisa assim, que ficou em português.
Que foi o quê? Eles pegaram uma criança, né, um bebê de, se eu não me engano, aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos, e colocaram um ratinho de laboratório inofensivo, branquinho, bonitinho, fofinho, para brincar junto com ela. E quando esse ratinho se aproximava da criança, eles faziam um barulho muito alto, muito assustador, que era para a criança associar aquele barulho, aquele animal se aproximando, e para ver o que acontecia, né? E qual que foi a consequência imediata? A criança desenvolveu fobia daquele animal branquinho, peludinho, pequenininho. Só que o que foi mais interessante foi que momentos, né, a seguir, essa fobia ela se estendeu para um coelho, que era um pouco maior. O coelho nem fez parte do experimento. O experimento era simplesmente um rato e um barulho que acontecia quando o rato se aproximava. Só que ela estendeu para um coelho e depois foi estendendo para outros animais maiores. Então, o que a gente percebe? Ela generalizou a experiência de susto, de medo que ela teve com o rato. E a mesma coisa acontece com a gente em várias fases da nossa vida, em várias experiências. A gente pega, por exemplo, essa ideia de tomar um pé na bunda lá em 2013, 2014 e generaliza isso de forma que a gente traz para experiências amorosas futuras o medo do que aconteceu e isso com certeza tem consequências práticas e sociais, né, nos comportamentos, da forma como a gente lida com as pessoas, que podem ser bem negativas. E aí, é claro, aqui a gente não está falando de ansiedade, né? Mas, como a Vanusa colocou, a ansiedade pode sim vir junto com a angústia. É muito importante fazer essa distinção, mas ela pode vir. Uma coisa pode gerar outra, como nesse caso, uma angústia, né? Algo que aconteceu no passado, vai interferir em coisas que vão acontecer no futuro. E quando a pessoa traz essa ansiedade, ela vai tender a aumentar, né? E aí, como vão ser os meus outros processos amorosos, né? Eu tive essa experiência ruim, aconteceu tal coisa, então quando você começa a se questionar muito como vai ser, o que vai acontecer, e esses questionamentos começam a chegar num nível que te incomoda a nível físico, você percebe que você está desenvolvendo um quadro de ansiedade. Então a gente já tem E aí aqui eu mais algumas perguntas. Pode falar. quero fazer uma discussão sobre isso, bem pesado agora, que vamos estar acabando, porque daí eu posso falar e correr, sair. Eu fui, eu estou, né, solta na minha identidade, porque eu acho que eu já nasci assim, sei lá. Alguém achou que a minha estrelinha ia nascer para ser professora, então realmente está na minha identidade além da minha profissão. Mas, o que acontece? Eu fui professora há muitos anos de vários formatos de escola diferentes. E como a gente está falando aqui de ansiedade voltada para os estudos, esse período de corona e tudo mais, e como a gente está falando de conscientizar e entender que talvez isso seja uma generalização, você não criou isso sozinho. Esse receio de não passar na prova, esse receio de querer saber todas as respostas, isso não foi desenvolvido por você. Quem desenvolveu isso foi a escola. Ela te deu a impressão de que você precisaria saber sempre das mesmas coisas que ela, sem perceber que, na verdade, a nossa memória é limitada. Eu li um livro muito interessante que chama Revolucionando a Aprendizagem e para mim fez muito sentido, porque dentro da sala de aula eu sou aquela pessoa que fala, cara, prova para mim não serve para nada. E eu sempre tive essa sensação de que não serve para nada, porque no outro dia o povo não sabe mais nada da prova que eu fiz ontem. E esse livro trouxe o conceito de que as provas elas deveriam acontecer 2 anos após a aula, para você saber se aquele aprendizado ele foi retido na memória de longo prazo. Porque se deixar só na memória de curto prazo, não significa que você aprendeu. Então, esse padrão de ansiedade que a gente tem quando a gente precisa passar numa prova, é só o nosso sistema apavorado, com medo. É tipo assim, aquela professora super simpática que falava para todo mundo que teve 3 pessoas que tirou a nota abaixo da prova e já te dava um desespero. Meu Deus, será que eu sou uma dessas pessoas? Meu Deus, minha mãe vai ter que assinar a minha prova. Meu Deus, eu vou passar vergonha. Então, assim, é generalização. O cérebro generalizou isso como uma experiência negativa. E às vezes, quando você senta para estudar, você tem a mesma coisa. Então, eu vou dar uma dica que eu dei no workshop que eu fiz na universidade aqui, é que a primeira coisa que você faz quando você for sentar para estudar, para você mediar esse padrão de ansiedade,
é você informar. Estou estudando, vou estudar, estou num ambiente seguro. Está tudo bem. Tô bem, tá bem. Se eu não souber, paciência. Vou saber um dia. Porque uma coisa que não nos informam na escola, Brian, é que o cérebro humano, ele precisa errar. Ele aprende pelo erro. A gente precisa de 6 a 7 repetições de uma mesma palavra, de um mesmo conteúdo, para a gente aprender todo o conceito. Por quê? Porque imagina se o nosso cérebro ele guardasse todas as informações. Aí quando você passa ali na barra do Facebook, você guarda tudo. Não teria como, nós teríamos supercomputadores. Então, para mostrar a relevância para a nossa aprendizagem, você precisa repetir. E se muitas vezes você se sente ansioso porque você não consegue lembrar de um conteúdo, significa que, ele não foi emocionante o suficiente para você, ele não te impactou. 2, seu cérebro ainda não entendeu a real utilidade dele. E 3, você ainda não repetiu o número de vezes suficiente. Então, no meio desse padrão de ansiedade, parar e falar assim, olha, agora que eu sei que eu preciso de até 6 repetições, falta mais 5, né? Então, paciência. Gente, é humano, tá? Todas as pessoas... Ah, não, mentira, todas não. É menos aquelas que têm memória fotográfica, que são, tipo, 0,0001 da população, eles conseguem aprender tudo de primeira. Então, assim, como a gente não tem parentesco com ele, infelizmente nós precisamos de repetição. Essa é a minha contribuição aí de sala de aula da minha experiência. Agora a gente responde essas perguntas aqui da música. Eu Deixar achei... vocês responder. Como conviver com alguém que não sabe lidar com a sua ansiedade? E eu já vou responder essas duas perguntas porque a próxima ela é bem parecida, né? Quando não sou eu que tenho ansiedade, né? Como ajudar um colega? Então envolve a ansiedade de uma outra pessoa, de um terceiro que está próximo a gente, que a gente quer ajudar de alguma forma. E para responder essa pergunta, eu vou contar aqui uma historinha bem breve que me contaram esses dias que me ajudou muito a lidar com esse tipo de situação. Em uma floresta havia um macaquinho que era muito solícito. Ele era um macaquinho que gostava muito de ajudar todos os animais que viviam ali naquela floresta. E ajudava todo mundo, realmente. E a intenção dele era das melhores possíveis. Ele realmente queria ajudar, ele queria ser útil, ele queria se sentir útil e ajudar todos os outros animais que viviam ali. Certo dia, ele, em cima de uma árvore, olhou para baixo, né, bateu uma luz, passava um rio ali onde ele estava. E ele viu um peixinho no canto do rio, parado. Então ele foi até aquele rio e tocou a água. Quando ele tocou, ele percebeu que a água estava muito gelada. Então ele olhava para aquele peixinho ali parado no canto e se questionava, nossa, ele deve estar sofrendo muito, essa água está muito gelada. Ele está parado aqui, por que ele não sai daqui? Então o que ele fez? Ele colocou a mão na água, o macaquinho trouxe então o peixinho ao peito, né, como quem queria aquecer o peixinho, e o peixinho se debatendo, né, e o macaquinho com o peixe aqui próximo ao peito para aquecer ele, e o peixinho se debatendo quando em um momento ele parou. E aí o macaquinho então disse, poxa, que pena, eu não pude salvá-lo a tempo, né? Então quando a gente olha para essa história, a gente vê, pô, tinha uma intenção genuína de ajudar, mas o julgamento, né, as crenças que ele tinha, atrapalhou de alguma forma a fazer uma intervenção efetiva. Então, quando você tem uma pessoa, um colega que tem uma crise de ansiedade, a primeira e mais importante coisa que você pode fazer é não julgar o que está acontecendo. É não dizer, é não pensar que pode ser frescura ou que pode ser mais forte ou mais fraco do que aquela pessoa está dizendo. Se é uma pessoa que se abriu para você, que diz, pô, eu estou com ansiedade, já é um sinal de que aquela pessoa tem uma consciência daquilo que está acontecendo e ela confiou em você para se abrir. E se não for o caso, se ela não se abriu para você, mas você percebeu alguns sintomas parecidos, a melhor coisa que você pode fazer é se aproximar dela, né, se ela permitir, e aí estar ali e passar por aquele momento junto com ela, às vezes sem nem falar nada. Isso aí vai depender muito do perfil da pessoa, mas qualquer atitude que você tome tem que ser uma atitude em que você perceba que não está julgando o sofrimento dele. Você tem que deixar a pessoa o mais à vontade, é o que a gente chama de escutativa, né? A pessoa o mais disponível, o mais aberta possível para falar sobre aquilo ali, porque como a gente falou aqui no início da live, reconhecer e
e perceber que tem e que precisa de um cuidado em relação à ansiedade é o primeiro passo e sem medo de errar, eu posso dizer que na maioria das vezes também é o último. Porque quando a pessoa percebe que aquilo existe, olha para aquilo e se acalma, aqueles sintomas já começam a ir embora. Então, quando você percebe que tem um colega que você quer ajudar, que está passando principalmente por um surto de pânico ou uma crise de ansiedade, a melhor coisa que você pode fazer nesse momento é oferecer uma escuta ativa sem julgar nada do que aquela pessoa está falando para você. E aí outras intervenções mais profundas, para casos mais profundos, a gente sempre vai orientar a procurar um profissional dessa área, porque eles com certeza vão ter métodos mais efetivos para lidar com quadros mais complexos. Mas esse primeiro momento da escuta ativa é essencial e crucial em qualquer contexto. Seja de ansiedade, seja de angústia. E eu diria até que na maioria dos problemas psicológicos e emocionais, esse primeiro momento de escuta ativa com certeza é eficiente de alguma forma. E também adicionando, se não é a outra pessoa que sente a ansiedade, é você, não espere que ela entenda como você se sente, porque ela não está tendo o sintoma que você está. Então, não tem como eu mensurar o que eu acho que a pessoa vai entender baseado no que eu falo para ela. Então, a não expectativa de esperar que a outra pessoa consiga lidar com o seu problema sem que ela sinta isso, também é algo que pode colaborar muito. E para eu responder rapidinho a pergunta do Kevin, que eu achei bem legal, ele falou assim: sofri um acidente e estou em repouso extremo, daí quero aproveitar para estudar coisas que vão me agregar. Porém, fico procrastinando e isso me angustia muito. Como lidar com isso? Simples, Kevin, achando coisas que você realmente queira estudar, porque aparentemente isso que você está dizendo que você quer estudar não é muito relevante para você. Porque se fosse relevante para você, você estaria estudando. Imagine aquelas pessoas que são, por exemplo, muito pobres, que não têm um livro e se formam em direito. A gente vê várias pessoas assim, né? A gente tem... esses dias eu vi um caso de um morador de rua que era escritor de poesias de livros que ele achava no lixo. Ou seja, quem quer realmente faz, não dá desculpa. Se você não está fazendo, é porque possivelmente essa área que você está dizendo que você quer estudar não é do seu interesse. Não é emocionante o suficiente para o seu cérebro parar de, sei lá, comer gelatina durante a quarentena e estudar. Então, a primeira receita anti-procrastinação é saber o porquê. Ter clareza suficiente do porquê que você está fazendo isso. Você vai estudar para quê? Eu vou estudar fotografia porque isso vai me tornar um fotógrafo melhor e por isso eu vou ganhar mais dinheiro e por isso. Então, isso é relevante o suficiente para o seu cérebro. Eu vou estudar administração de empresas porque quem sabe eu vou conseguir abrir minha barbearia e aí eu vou precisar gerir essa empresa. Então, isso vai ser suficientemente relevante. Eu preciso estudar estratégias de marketing digital porque eu quero crescer o meu negócio, eu quero me transformar num super marqueteiro de relacionamento que vai ter várias redes e o meu sustento vai depender disso. Então, clareza. Se não tem clareza, infelizmente não vai colar. Acho que eu consegui responder a pergunta aí. Exatamente. E complementando, para a gente driblar essa situação, a gente precisa trabalhar com as técnicas, os princípios básicos da motivação, né? Que são justamente isso que a Vanusa falou, você ter clareza do teu objetivo, de para onde ele vai te levar, você entender que a importância e a relevância daquilo que você está fazendo, porque às vezes você quer fazer uma coisa, mas você não sabe exatamente para que você está fazendo aquilo, por que você está fazendo aquilo, então se motivar nesses contextos ficam mais difíceis. E aí quando envolvem alguma situação externa que você pode utilizar como motivo para não fazer aquilo, aí fica mais complexo ainda, mais desafiador ainda você fazer aquilo que você está se propondo, está querendo fazer. Então, o ideal nesses casos é você justamente fazer essa reflexão, né, da importância daquilo que você está fazendo, da relevância que aquilo vai ter para a tua vida, a curto, médio, longo prazo, seja lá como é que você está se organizando aí. E, de preferência, em programação neurolinguística, a gente tem uma técnica chamada níveis neurológicos, que eu posso te passar os fundamentos no direct depois, que te ajuda a fazer exatamente isso. Você vai conectando os teus objetivos aos níveis que eu poderia chamar de níveis de importância, né? Quanto mais alto você chega, maior relevância aquilo vai ter para você. Então, quando você pega um objetivo
e formula ele muito bem, né, faz uma boa formulação de objetivos e coloca nos níveis neurológicos, você consegue ter mais clareza da relevância que ele vai ter